Fiquei muito feliz, né, pelo convite. Fiquei feliz também que outras pessoas da Paladar, que a gente vieram, porque isso é muito importante para fortalecer o movimento espírita. E fiquei mais feliz ainda com o asfalto. Está passando a estrada, porque isso vai auxiliar bastante a integração, né, do movimento espírita com Deus. E sem falar que vai auxiliar bastante, né, individualmente e coletivamente, a cidade. Então, vamos lá. Vou ter que ficar aqui no canto, porque não consegui colocar o passado. E hoje nós vamos falar que o tema do seminário é esse: Jesus, água, luz e evangelização. E eu até conversei com o Vitor na hora que a gente estava preparando, se a gente realmente ia dividir, né? Se um fala água, luz ou evangelização. Mas nós dois resolvemos falar de tudo, mas em contextos um pouco diferentes. Então vamos lá. Bom, no sentido do que o Vitor trouxe para nós, a água ela tem muitas propriedades. E é exatamente por isso que ela é utilizada também para fluidificação, como ele falou, é utilizada em outras religiões porque ela tem uma plasticidade, ela absorve energias mais fáceis, né? Tal qual a água benta na Igreja Católica, também no budismo, no hinduísmo e outras religiões. Fazem o uso dessa água pela sua facilidade de captar boas energias. E da forma que o Vitor colocou, a água ela é essencial, tanto para a vida material, mas principalmente para a vida do espírito, no sentido do que ele trouxe para nós, né? Da água viva, da fonte do amor, né? Que jorra para nós sabedoria, que jorra para nós essa saciedade verdadeira. E a gente pode pensar também que a água ela tinha importância muito grande para os judeus na época de Israel, porque lá é uma região desértica. Então, a água simbolizava também alegria, fartura, né, boa nova, não no sentido do Cristo, né, mas coisas boas, né, colheita. E também a água simbolizava a vida, porque até quando, né, a mulher está grávida, né, e a criança nasce, né, o próprio líquido amniótico, ele representa essa água da vida. Então tem toda uma simbologia e a água tem muitas interpretações. Mas, como o Vitor trouxe para nós, né, só a água oferecida pelo Cristo realmente é que tem esse poder de saciar verdadeiramente a nossa sede por dentro, né? Nossa sede de amor, nossa sede de mudança, de conforto, de um caminho renovado. Mas Pedro, deixa eu ver se eu consigo aqui. Tá aqui. Bom, a água possui a capacidade única de captar energias, sendo central na sabedoria de diversas tradições. Enquanto buscamos saciar nossa sede existencial em fontes passageiras e materiais, como muitas vezes as nossas frustrações, nós buscamos o álcool, nós buscamos droga, nós buscamos uma alienação, né? Fica ali o dia inteiro, não quer saber do que está acontecendo, fica ali só assistindo televisão, fica alheio a tudo, né? Não temos, e em alguns momentos, essa coragem de olhar para nós, né? Enquanto buscamos saciar nossa sede existencial em fontes passageiras e materiais, Jesus oferece a água viva. E tem uma metáfora muito interessante, que essa sede do material que nós muitas vezes colocamos à frente das questões espirituais, ela é uma sede como quem bebe uma água do mar. Você está com muita sede, aí você bebe água salgada e logo depois, né, vem essa necessidade de beber de novo, né? Baseada no amor ágape, incondicional e de doação, ela é a única fonte capaz de jorrar sabedoria, refrigério e saciedade verdadeira para o espírito imortal. Esse amor ágape é o amor incondicional de Deus, completo por todos. É diferente do amor eros, né, que é o sentimento ali por um namorado, um marido, e o amor filia, que é aquele amor
que a gente tem fraternalmente, né, pelos nossos irmãos, tanto de sangue quanto aqueles que nós consideramos. Então, é um amor incondicional. Bom, mas como eu falei, a água, ela tem muitas simbologias para aquele povo. E Jesus, que era judeu, né, trouxe para nós os seus ensinamentos através de condutas corriqueiras do dia a dia, como pastorear uma ovelha, como o Vitor falou, né, o fermento que leveda a massa toda, como um semeador que saiu a semear. Então, todos são exemplos materiais dos quais a gente compreende, porém, por trás disso tem uma grande essência espiritual e muitos significados. E até tem uma fala de Pedro, né? Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Bom, então eu vim trazer uma interpretação sobre uma simbologia diferente da água do que foi trazido aqui. A água, quando a gente pensa no mar ou quando a gente pensa num rio, ou seja, a água que tem movimento, não a água parada de um lago, como foi colocada para a gente antes. Então, nós vamos trabalhar aqui essa simbologia do mar, do rio. Por quê? O mar, como que funciona, né? Sobe a onda, desce a onda. O rio também está sujeito a cheias, tromba d'água, secura. Em alguns momentos de seca, a água seca tanto que fica aquela represinha de água num canto, né? Nem consegue passar. E essa simbologia toda, essas movimentações da água, simbolizam para nós as tribulações da vida. Ora estamos bem, ora a gente sofre com uma dificuldade no trabalho, dentro da família, algo totalmente inesperado, uma perda de um trabalho ou a perda de um familiar, né? Muitas vezes a gente acha que está espiritualizado, que dá conta, né? Mas aí vem e falece uma pessoa próxima e isso desequilibra a gente totalmente, né? Então a gente tem essas oscilações. A água, nesse caso, né, a água do mar ou a água de um rio, ela representa uma simbologia da vida da matéria, de algo que é transitório, algo que vamos passar, daí porque as oscilações. E, em razão disso, nada melhor do que a gente trazer a passagem, né, em que Jesus andou sobre as águas, né, junto com Pedro. Bom, no Evangelho é sempre bom a gente contextualizar o que está acontecendo, porque na verdade, os evangelistas, eles não seguem necessariamente uma ordem cronológica, principalmente Marcos, mas a gente consegue encontrar alguma cronologia em Lucas, em Mateus, né? O João, ele tem uma pegada diferente, uma pegada mais espiritual. Todos os outros evangelistas, eles são até chamados evangelhos sinópticos, porque eles têm muita semelhança. Inclusive, já fica a dica, né? Você vai ler e Marcos não compreendeu bem, olha o que Lucas escreveu a respeito, ou o que Mateus escreveu a respeito, né? Porque vão complementando as ideias. E para a gente contextualizar o que aconteceu quando Jesus anda sobre as águas, né, do Mar da Galileia, que na verdade é um lago, Jesus tinha acabado de fazer a conhecida multiplicação de pães, né? Ele pegou 5 pães, 2 peixes e multiplicou. E conseguiu alimentar mais de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Como foi falado na palestra anterior, as mulheres eram desconsideradas. Elas não eram sequer contadas ali, né, na quantidade, no censo. E as crianças também. Não tinham a importância que cada vez mais a nossa sociedade hoje, graças a Deus, compreende, né? E eu me lembro muito como era tratado, como era visto as crianças quando eu era criança, né? E quando eu fui crescendo, e eu trabalho hoje na área do direito, então eu consigo ver isso também na proteção, na legislação.
e a forma que hoje é vista, graças a Deus, né? A lei do progresso vai avançando em diversas áreas. Mas vamos lá. É uma passagem um pouquinho grande, mas todo mundo mais ou menos que conhece, vai ficar fácil para a gente ler. Então, Jesus tinha acabado de fazer a multiplicação de pães e eles iam voltar, né? Eu acredito que para Cafarnaum ou alguma outra cidade lá do outro lado do Mar da Galileia. O Mar da Galileia também é chamado Mar de Tiberíades e Mar de Genezaré. É a mesma coisa. Então, Jesus, na verdade, terminou ali as atividades, todo mundo foi alimentado, levou os pães e os peixes para casa. Logo em seguida, Jesus compeliu os discípulos a entrar no barco e ir adiante dele para o outro lado, até que despedisse as turbas. Após despedir, subiu ao monte para orar em particular. Chegado o fim da tarde, ou seja, ele mandou, ainda era dia. Chegado o fim da tarde, estava ele sozinho. O barco já estava distante da terra, muitos estádios, atormentado pelas ondas, pois o vento era contrário. E lembrando também que 4 dos discípulos eram pescadores, e mesmo assim estavam tendo essa dificuldade para fazer a travessia. Na 4ª vigília da noite, ou seja, entre 3 da manhã e 6 da manhã, ou seja, eles saíram, ainda era dia, e ficaram no mar, nessa dificuldade, tentando atravessar, mas o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, dirigiu-se a eles caminhando sobre o mar. Os discípulos, vendo-o caminhando sobre o mar, ficaram perturbados e diziam, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas prontamente Jesus lhes disse, animai-vos, sou eu, não temais. Em resposta, Pedro disse, Senhor, se és tu, ordena-me a ir a ti sobre as águas. Ele disse, vem. Descendo do barco, Pedro caminhou sobre as águas e dirigiu-se a Jesus. Porém, depois de ter visto o vento forte, teve medo. E começando a afundar, gritou dizendo, Senhor, salva-me. Imediatamente, estendendo a mão, Jesus o segurou e lhe disse, homem de pouca fé, por que duvidaste? Ao subirem no barco, amainou o vento, e os que estavam no barco o reverenciaram, dizendo, verdadeiramente, és filho de Deus. Bom, essa passagem é uma passagem muito rica, mas como o nosso tema é água, luz e evangelização, nós vamos passar um pouquinho mais rápido nele. Porém, o nosso foco não é só o mar, que representa a vida transitória. Nós vamos trabalhar também alguns pontos importantes, algumas simbologias dessa interpretação. Primeira coisa que chama atenção. Jesus estava tranquilo, mandou eles irem à frente, ficou orando, ficou avistando de longe e depois andou tranquilamente sobre as águas, né? Ou seja, Jesus está acima das questões materiais. Para ele, nada afeta, não tem vínculo com a matéria alguma, já superou, né? Diferente da maioria de nós, né? Que estamos no mundo de prova e expiação. Então Jesus foi andando tranquilo, não se incomodou com o vento, não se incomodou com as águas, né? Que estavam fortes, violentas, porque ele já venceu essa vinculação com a matéria. Ele já está livre, ele já está em outro patamar. Por quê? Na questão 100, questão 100 do Livro dos Espíritos, ela traz para nós as classes dos espíritos. É uma questão muito importante de se ler e de se estudar, né? E Jesus já é um espírito né, de terceira ordem, um espírito puro, um espírito crístico e desapegado da matéria. E ele mesmo não tinha casa, ele não tinha cavalo, ele não tinha dinheiro, não tinha status, ele não ocupava nenhuma posição importante em nenhum templo. Pelo contrário, né, ele falava para todos, não importa se eram judeus ou não, não importa se eram crianças ou mulheres, né? Inclusive as mulheres e as crianças são muito consideradas no evangelho dele. A própria parábola do fermento, ela é para a mulher, porque
porque ela trata da visão do que normalmente a mulher da época conhecia. Então, assim, o que ele tinha? A profissão de carpinteiro, a que ele utilizava eventualmente ali para arrecadar fundos, e tinha o auxílio dos amigos. Era só isso. Tanto que ele falou: as raposas têm tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. O interessante é que o Cristo participou da criação da Terra. Ele é o governador planetário da Terra. Ele participou, criou junto, mas ele nunca foi o dono. Nunca tratou como dono. Né? Pelo contrário, ele se desvinculou totalmente. O evangelho dele é uma doutrina simples. Às vezes, para nós, é difícil compreender a complexidade dessa simplicidade. Porque ele pregou só o amor. Ele não falou que tinha que dar dízimo. Ele não falou que tinha que comparecer todos os dias naquele horário, que tinha que usar uma saia desse tamanho, que tinha que usar certos tipos de roupa. Não estou aqui para fazer crítica a nenhuma outra religião. Há questões que nós vivenciamos que são históricas, né? E há questões que são fáticas, relacionadas a outra religião. O que ele trouxe é o amor puro, né? Enquanto haviam cruzadas para obrigar as pessoas a se converterem para o cristianismo, ou seja, pela violência, você vai crer em Deus, vai crer em Jesus. Ele, na verdade, pregou o amor, a simplicidade, acolheu todo mundo. Então, nós humanos vamos deturpando a sua mensagem, tá? Então, o convite de hoje também é a gente voltar para a origem, de a gente voltar para o cristianismo puro, para o cristianismo simples, que acabou sendo muito institucionalizado. Nós criamos muito ritos, né? Hora, às vezes, de ajoelhar, hora de levantar, né? Hora de orar com a mão para cima, né? Vários tipos de ritos. E nós perdemos a essência. Né? É muito fácil a gente focar ali no externo, né? Cuidar ali do externo, da aparência, mas deixar de olhar para dentro. As posses dele, na verdade, eram as relações, a amizade e o conhecimento que ele trouxe para nós, e seu amor. Mas interessante a gente observar aqui, nessa primeira versículo. Logo em seguida, compeliu os discípulos a entrar no barco e ir adiante dele para o outro lado. Ixi, o que aconteceu? Só isso. Então, compeliu os discípulos a entrar no barco e ir adiante dele para o outro lado, até que despedisse as turbas. Olha, foi falado aqui anteriormente, o Cristo traz a proposta do evangelho e não obriga ninguém, né? Ele não obriga, ele nos convida a conhecer a sua doutrina e reajustar nossos comportamentos, nossos caminhos. Mas aqui ele agiu como mestre que tem seus alunos, né? Ele falou, vocês vão, né, atravessar o barco e entrar no barco e ir adiante dele, para o outro lado. Então aqui já tem pontos muito importantes, né? Outra coisa, quando o Cristo fala ir adiante, né? O Cristo falou, olha, vocês podem ir adiante e depois eu vou. O que é ir adiante de Jesus, uma linguagem metafórica, né? É o que muitas vezes nós fazemos. Nós conhecemos ali a doutrina, mas a gente acha que sabe mais, né? E eu acho engraçado que muitos de nós falamos assim, cansei disso, já pelejei, vou entregar para Deus. Na verdade, deveria ser o contrário, né? A gente faz a nossa parte já entregando para Deus. A gente usa essa expressão como eu já fiz de tudo e agora Deus que se vire. Mas é exatamente o contrário. Não é possível ir adiante de Jesus. Não é possível ir porque Ele sabe mais. Ele é aquele que veio, que já passou por todas as experiências, é aquele que anda calmamente por cima do mar. E em momento algum aqui na passagem fala como era calmo para ele andar. Ele andou por cima de todas as tribulações. Então ir adiante dele não é possível, porque é ele que está adiante. Ele que traz o evangelho para nós como um roteiro de sua vivência, com um roteiro de sua vivência, dos seus ensinos. Olha, eu já passei aqui por esse caminho. Então se você quer chegar ali em
em Belo Horizonte, você vai pegar essa estrada aqui, porque eu já peguei, então vou te passar o mapa. Então é exatamente isso que ele traz para nós, ele é esse roteiro. E o que o Cristo pede? Pede não, obriga eles a irem adiante dele, à frente, para o outro lado. Então o Cristo também os convida a fazer uma travessia, né? Porque ir até Jesus é você seguir uma travessia. Não é amanhã que eu vou parar de me vincular tanto aos meus vícios, por exemplo. Mas já é possível hoje eu falar não e ir fortalecendo devagar. Ah, mas eu parei tantos dias, só um exemplo, gente, de fumar, de comer doce, eu tenho diabetes. Ah, mas lá na frente eu comi doce de novo. Só recomeçar, né? Alguma experiência a gente já tem. Mas aqui parece estranho, né? O Cristo obriga eles a ir adiante dele, para um outro lado, fazer uma travessia. Na verdade, o que aconteceu aqui? Jesus meio não, ele fez um teste com os discípulos. Ele falou para eles irem adiante, né? Mas ficou de longe vigiando, ficou atento, foi orar, estava ciente do que estava acontecendo. Ele se manteve em sintonia com o Pai, fazendo oração em todas as suas vibrações. Tanto que, quando Pedro pediu ajuda, ele foi. Quando Pedro começou a afundar, ele estava lá. Então, quando eles estavam ali apanhando já há muito tempo, já de madrugada, Jesus apareceu. Então, ele ficou de prontidão, né? Como aquele pai que ensina o filho ali a andar de bicicleta, mas agora você vai tentar sozinho. Fica ali, olhando para acompanhar. E assim, não é estranho Jesus experimentar os discípulos, né? Pode parecer estranho, mas quando a gente olha no Livro dos Espíritos, e se alguém tiver em PDF, fica até mais fácil, você pode pesquisar lá a quantidade de vezes que tem, que Deus permite que algo ocorra para vos experimentar. Então, é um mestre aplicando uma prova de ensino para os discípulos. Ah, mas ir adiante de Jesus, eles iam falhar. Mas muitas vezes, até na falha, a gente aprende muito mais do que no êxito, né? Às vezes a gente lembra, assim, uma questão lá da escola, ou uma prova, um concurso que a gente fez e errou aquilo ali, aquela bobagem, aquilo ali fica na mente da gente. Porque os erros, os equívocos também nos ensinam. Então, passadas muitas horas, né, eles não tinham conseguido atravessar o mar da Galileia. Por quê? Muitas tribulações, muitos ventos? Porque, metaforicamente, a jornada do autoaprimoramento, ela não é simples. Ela é demorada. Eu falo isso em toda palestra, mas alguém já tentou parar de comer açúcar? Então, não é fácil, gente. Não é. Então, aqui a gente não está falando de açúcar. Aqui a gente está falando de uma transformação moral, de uma modificação de nós. Com certeza dá mais trabalho. Então, é a gente indo aos poucos. Então, essa travessia que o Cristo convidou, obrigou a fazer, é essa travessia da melhoria, esse caminho do autoaprimoramento. Mas no meio do caminho a gente tem muitas tribulações, né? Tem o vento contrário, muitas ondas. E é a semelhança de nós, que muitas vezes agimos muito mais no instinto, revidando, agindo de forma agressiva, do que necessariamente raciocinando e controlando, às vezes, o nosso gênio, a nossa forma de pensar, o nosso jeito de criticar o outro, de apontar o outro, quando, na verdade, somos tão falíveis quanto, né? Se estamos todos aqui na Terra, no mundo de prova e expiação, passando por um monte de coisa, Covid, inflação, preços muito altos, é porque a gente está mais ou menos na mesma sintonia. Então, assim, não dá pra gente falar mal de ninguém, não. Estamos todos no mesmo barco. Bom, aí uma coisa que é interessante da gente observar é o seguinte, né? Então, eles foram, estavam sujeitos no barco, né? Muitos ventos, a onda, e Jesus foi até eles caminhando sobre o mar. Os discípulos, vendo-o caminhando, ficaram perturbados e dizem, é um fantasma, e gritaram de medo. Olha só, os discípulos eram alunos, um círculo muito próximo de Jesus, andavam com ele, colhiam os seus ensinamentos ali de primeira mão e seus exemplos.
E numa situação de medo, mesmo já tendo aprendido muito, mesmo tendo acabado de ver a grandiosidade de uma multiplicação de pães, o que eles pensaram? É um fantasma. Não pensaram que poderia, por exemplo, ser Jesus, né? Não pensaram, em momento algum eles pediram uma ajuda espiritual. Não consta aqui que eles olharam. E o que aconteceu? Nesse momento de dificuldade, eles sentiram medo. Jesus prontamente disse: animai-vos, sou eu, não temais. Gente, Jesus falou o quê? Ele deu força. Calma, gente. Fiquem animados. Sou eu. Eu estou aqui para a vida de vocês. Eu estou aqui para trazer o mapa, o caminho. Vocês não precisam temer. Confiem em mim. Então, o Cristo estava lá no momento de dificuldade. Eles nem chegaram a chamar, né? E Pedro ainda duvidou. Olha, se és tu, ordena-me ir a ti sobre as águas. E o Cristo, como o seu modo de ser sucinto, né, como a sua forma de falar poucas palavras e dizer muito, como são os grandes espíritos, falou: vem. A fala de Jesus é essa. Os discípulos... Espera só um pouquinho, gente. Ok. Aqui. Pronto, tá aqui. Uma coisa que é interessante. Pedro vê, ele enxerga a figura do Cristo vindo. E outra coisa que a gente tem que pensar, entre 3 e 6 da manhã, no meio de chuvas, ventos e mar agitado, muito possivelmente estava escuro. Quem enxergaria alguém andando sobre as águas se esse alguém que viesse não tivesse cheio de luz, não tivesse iluminado? Senão nem teria visto, né? Tanto que acharam que era um fantasma. Mas, num primeiro momento, Pedro olha, mas ele não enxerga. E muitas vezes fazemos isso. Nós olhamos para Jesus, sabemos a teoria. Em muitas religiões as pessoas sabem ali, têm um conhecimento gigante do Evangelho, do Antigo e do Novo Testamento, mas e colocar em prática isso no dia a dia? Né? É um processo também. Cada pessoa às vezes começa de uma forma. Mas é isso que aconteceu. Pedro olhou, mas não enxergou Jesus. Achou que era um fantasma. Estava cheio de medo. Mas no momento que o Cristo falou, vem, ele desceu do barco e foi. Aí nesse momento ele falou, ó, é o Cristo. Ele falou para eu ir, eu vou. Né? Então, foi em direção a Jesus, que é o que cada um de nós deve fazer. Então ele desceu do barco, né? E foi caminhando até Jesus. O barco, na verdade, a simbologia dele é o local onde a gente está, a estagnação. A chamada zona de conforto, que muitas vezes não traz conforto nenhum. Né? Muitas vezes a gente está preso ali naquele looping vicioso, a gente está ali, nossa, eu quero mudar de vida, mas está ali, eu estou só reclamando, né? Eu quero parar aí de fumar, de beber, mas está ali. Essa é a zona de conforto, aquele lugar onde a gente meio que se acostuma a ficar, embora ele não seja bom. Mas Pedro sai da zona de conforto, sai do barco, pisa sobre as águas e vai em direção a Jesus. Com fé, com a confiança, né? O próprio Cristo o chamou, né? Ele vai até ele. Ou seja, ele faz esse caminho simboliza para nós essa jornada espiritual, esse convite de Jesus para ir até ele, para melhorar a nossa vibração, os nossos conhecimentos, tanto intelectuais quanto morais. Né? E esse convite para conhecer o seu evangelho como esse roteiro. Agora, para você chegar do outro lado, né? Para ir até o final, até chegar no Mestre Nazareno, você precisa estar com a sintonia elevada. Você precisa estar mudando a sua vibração. E Pedro precisou sair do barco. Ou seja, ele precisou se esforçar, ele precisou agir com seu próprio mérito. Né? Jesus, em momento algum, foi lá puxar ele com a mão. Né? Venha. E Jesus faz isso o tempo inteiro. Né? Na hora que ele foi fazer a cura do cego Bartimeu,
cego de Jericó, o cego grita. Ele em momento algum vai. Ele para e fala, tragam-no. Né? Quando Lázaro, entre aspas, retoma a vida, né? Ele fala para o pessoal tirar a pedra e fala, Lázaro, venha para fora. Porque o convite é esse, mas vai demandar de cada um nosso esforço próprio. Bom, essa caminhada sobre as águas é um convite à desmaterialização, a essa evolução nossa. É uma caminhada para purificação. E o que aconteceu? O Pedro, ele caminhou um pouquinho, mas depois ele parou de focar em Jesus. Ele parou. Ele ficou assim, nossa, e se eu afundar? E esses ventos aqui, o que está acontecendo? E esse sussurro e essa tremedeira que está aqui? Jesus atravessou tranquilamente, né? E Pedro escutou a fala de Jesus antes e foi com fé, mas depois ele mudou. E isso acontece com a gente. Muitas vezes a gente está ali naquele caminho, nos esforçando, aí vem um desânimo, né? Vem uma coisinha aqui, uma coisinha lá. E nós que somos espíritas temos que ficar muito atentos a pequenas sugestões que a gente recebe, a pequenas lembranças que são, nossa, lembra daquela situação? Aquilo ali vai te deixar mais triste, aí a partir dali a gente pode receber uma influência negativa. Então muitas vezes a gente segue a doutrina, a gente segue na caridade, a gente está lá frequentando o nosso templo, né, se não for espírita, e aí começa a surgir situações que você começa a falhar, né, que você começa a não ir, começa a encher de crítica, eu não vou lá não, porque o Ulisses não gosta da fala dele. Então a gente vai enchendo de críticas, né, e a gente acaba minando isso, deixando que essa semente venha em nós. E essa semente frutifica em nós, essa semente do mal, e nos desviam. Então foi isso que aconteceu com Pedro. No primeiro momento ele estava focado, com fé, seguiu em direção, ouviu a sua voz, né? Demorou um pouquinho para ver, mas depois que viu, ele foi. Mas no momento em que ele para de focar no Cristo, ele afunda. Nesse momento ele afunda. E o que acontece? Ele grita, salva-me. E até pela passagem aqui, quando ele grita, salva-me, isso, aqui. Imediatamente, estendendo a mão, Jesus o segurou e lhe disse, homem de pouca fé, por que duvidastes? Gente, Jesus está a postos. Deus está em todo lugar o tempo inteiro, percebendo o que a gente sente, o que a gente vibra, está a postos. Se a gente precisar de ajuda, vamos pedir. Se tiver difícil ali fazer uma oração, vamos pedir para alguém nos ajudar, vamos pedir um passe, né? Vamos para a natureza. A palestra anterior ela falou muito, o tanto que a natureza ela nos conecta, ela nos inspira. Eu não sei se aqui quem tem olhos de ver, né? Você pode ir para uma cachoeira, quando você volta, se você for olhar como é que estão os chakras, estão assim vibrando de energia. É uma coisa fantástica. Né? A natureza nos ensina a refazer o tempo inteiro, né? E nós precisamos nos refazer o tempo inteiro. E para isso a gente pode pedir ajuda, como o Pedro fez. Bom, mas atravessar o mar também não é muito simples, né? Deixa eu ver se eu deixei de falar alguma coisa. Ok, barco, zona de conforto. Jesus os convida a sair da estagnação. Exige esforço próprio e coragem. Ok. Ventos, ondas. A gente não trouxe aqui meu negocinho, então vai ser do jeito que dá, né? Ok, acho que a gente falou tudo. Vamos lá. Mas se tá difícil com Jesus, imagina sem ele. Como que a gente vai atravessar os mares turbulentos da nossa vida? Como que a gente vai cortar as ondas que às vezes nos derrubam, nos pegam de surpresa sem ele? Então, essa travessia, essa ida até Jesus é um convite para a gente ir aos poucos, trabalhando, desmaterializando, né? Parando de se vincular tanto à matéria e trabalhando também as nossas dores. Né? O Cristo não enganou ninguém. Ele falou,
Como é que é, gente? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci, eu já passei por isso. Né? Vai com coragem. Deixa eu ver. 5. Ok. Bom, mas para a gente conseguir fazer essa travessia efetivamente, né, a gente precisa estar sempre reforçando, estar sempre relembrando, porque muitas coisas a gente estuda, compreende, mas depois larga para lá. Então é importante a gente estar sempre nos grupos dos estudos, é importante a gente estar sempre escutando uma palestra, né? Você está em casa ali lavando uma vasilha, limpando uma casa, coloca uma palestra, melhora a vibração da sua própria casa, né? Vai se elevando, porque a única coisa que a gente tem certeza é que a gente um dia vai ser espírito puro e feliz. Né? E vai depender de nós se a gente vai demorar um pouco mais ou não. Ou se a gente vai ficar ali na teimosia. Ah, mas eu adoro ficar vendo filme violento. Então repensa isso, porque você já pensou nas companhias espirituais que estão lá com você vendo esguichar sangue? Então, são esses pequenos detalhes da vida que temos que ficar atentos. Né? Ah, eu adoro pornografia. Ah, você adora? Mas repensa, né? Que tipo de companhia você vai ter, né? Que tipo de vibração você vai emanar, né? E vai trabalhando isso. Né? Ninguém está aqui para julgar ninguém. Bom, então, tal qual a vida, mar calmo não faz um bom marinheiro. Então, esse foi um teste que o Cristo passou a eles para vivenciar, para experimentar. E nós estamos aqui com muitas dificuldades, mas Jesus falou, ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Então nós estamos no lugar certo, passando as dificuldades certas, gostemos ou não, né? Porque a nossa terra é um local escola de aprendizado e um local hospital, que é para justamente nos tratar. Outra coisa que o Cristo falou e nos incentivou, né? Que ele estaria conosco até os fim dos tempos. Né? Esse fim dos tempos dá uma discussão muito grande, mas o nosso espírito ele é imortal. Então, o que significa os fins dos tempos? Vai estar conosco sempre, tá bom? Então é isso, a gente pode contar com ele. E Deus é tão bom que nos mandou Jesus pessoalmente e nos entregou a cada um seu mentor espiritual. E a nossa casa também tem um mentor espiritual. E aqui no Grupo Espírita também tem um mentor espiritual. Né? Na hora que às vezes você está executando o trabalho, eu trabalho com direito, né? Nem sempre eu me lembro, mas às vezes eu peço para a espiritualidade relacionada a essa área melhorar. Né? Me ajudar, me inspirar em termos de justiça. E eu já vi pessoas falando que não tinha veterinário na região, que pediu São Francisco de Assis e aos bons espíritos para ajudar o animalzinho que estava precisando. Mas Pedro afundou quando, gente? Quando ele percebeu as fraquezas dele. E Jesus não olha para nós pelas nossas fraquezas, ele olha para nós pelo nosso potencial. Ele continua confiando em nós. A gente pode observar que Pedro não enxergou, Pedro duvidou, Pedro sentiu medo e mesmo assim ele estava lá. Significa que Jesus nos ampara pelo que a gente é, não pelo que a gente fez. Então eu não preciso, muita gente fala isso, né? Escalar uma montanha, eu não preciso fazer uma caridade doando especificamente tal valor, eu não preciso fazer 10 Pai Nosso e 5 Ave Marias. Não. Ele nos ama pelo que a gente é. Agora, as coisas que a gente faz boas, esse é nosso propósito. Isso nos eleva ainda mais. Mas ele nos ama de toda forma. Né? E estende a mão para nós. Né? E Jesus não só foi lá, estendeu a mão quando voltou para o barco. Quando ele voltou para o barco, ele fez a travessia. Não, então os discípulos não foram efetivamente adiante. Eles foram um certo tempo, mas depois não conseguiram ir mais. Mas quando Jesus estava com eles, eles conseguiram fazer a travessia com Jesus. Vamos lá. E... Opa, peraí. Acho que eu falei também. Vamos lá.
Deixa aqui. Vamos lá. Então, nós abordamos sobre água. Vamos abordar agora luz junto com o Evangelho. Apesar que tudo está interligado também, né? Então, Jesus é nosso governador planetário, né? Está conosco desde a criação. E aqui eu coloquei um trecho do primeiro capítulo de Gênesis, do Antigo Testamento. Se alguém veio aqui da religião evangélica, né? Com certeza sabe de cor. E, por coincidência, eu falei exatamente dessa passagem há um ano atrás, no seminário. Eu citei um pedacinho dela aqui. E o Antigo Testamento, mais do que tudo, traz uma linguagem simbólica, uma linguagem poética, alegórica, né, sobre a criação do céu e da terra. E aqui é interessante, né, porque a gente conhece isso, né? Deus criou o mundo em 7 dias. Né? Então, tá aqui, uma coisa para a gente observar. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Disse Deus, ela repetiu aqui. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre luz e as trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã no primeiro dia. Então, no primeiro dia, de uma linguagem metafórica, né, Deus criou os céus e a terra e a luz. Viu que a luz era boa. Né? E antes havia treva, né? Por isso veio a luz. Haja luz e houve luz. Essa luz veio exatamente para suplantar as trevas. Né? E viu Deus que a luz era boa e fez essa separação entre luz e trevas. Esse aqui é o primeiro dia da criação. Mas quando a gente vai no quarto, ele fala, disse também Deus, haja luzeiros, que seriam os astros que têm sua luz própria. Haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Deus fez os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor, a lua, né, para governar a noite. E também fez as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para alumiar a terra, para governarem dia e noite e fazerem a separação entre luz e trevas. E viu Deus que isso era bom. Isso foi no 4º dia. Não é estranho Deus criar a luz no primeiro dia, mas o sol e a lua só no 4º? Não parece assim, até estranho, até contraditório? Pois é, essa luz que ele se refere aqui, no primeiro dia, quando Deus criou o céu e a terra, a luz que vai suplantar as trevas, essa luz é Jesus. Essa luz é diferente daquela luz. Até porque, quando ele fala, e os colocou, o sol e a lua, e os colocou no firmamento do céu para iluminarem a terra. Na verdade, aquela luz nem é na terra. Ela é fora da terra. Então, a luz que veio para nós, essa luz aqui é Jesus. E Jesus nos convida a caminhar até Ele. E a doutrina espírita traz para nós, na questão 625, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. A resposta mais curta e grossa. Então, Jesus é guia e modelo para nós. E o que é ser modelo? Modelo é algo que é padronizado, é algo que serve de exemplo, que serve de representação. Algo que a gente olha ali e vai imitar, vai copiar. E o que é guia? Guia é alguém, né? Aquele guia que te leva ali na floresta, por exemplo, é aquele que vai te orientar, que vai te conduzir, que vai te fornecer a direção. Ou seja, Jesus é um modelo e guia, e ele vai nos guiar nessa jornada da vida para a gente iluminar os nossos corações também. Porque não é só Jesus que é luz, nós também temos a nossa fagulha de luz. Ok.
Mas como é que a gente vai seguir alguém? Como é que a gente vai copiar o jeito de alguém se a gente não conhece a pessoa? E como conhecer Jesus? Conhecendo seu evangelho. O que é o evangelho? O evangelho foram 4 evangelistas que escreveram sobre os ensinos e a vivência do Cristo, cada um sobre um ponto de vista, cada um de uma forma diferente. Então ali está boa parte do que Jesus ensinou. E muitas coisas, a gente pega às vezes uma passagem e vai tentando interpretar, a gente fica às vezes assustado com a quantidade de interpretações que se tem, né? Esse livro Boa Nova, que foi citado aqui anterior, ele é excelente para isso. Então, a gente precisa conhecer Jesus, conhecer seu evangelho, conhecer a lição que ele trouxe para a gente conseguir seguir o caminho, né? Isso parece assim, algo simples, né? Mas lógico. É isso. Como é que a gente vai seguir? É isso, é no estudo, é no esforço. Quando eu fui ler o Livro dos Espíritos, eu li uma questão por dia. Eu não estava separando, eu falei, não, vou ler uma questão. Aí é bom quando a gente coloca uma meta pequena, porque aí a gente fala assim, essa é pequenininha, eu vou ler mais, né? Só não pode aumentar a meta. Se você quiser, você lê. Mas vai, fica mais leve, né? Alguns livros, alguns estudos, e o próprio Evangelho, eles demandam que a gente estude mais, né? Procure quem sabe mais, procure as palestras, faça os estudos em grupo, porque ali a gente compartilha experiência, ali a gente vai conseguindo compreender. Às vezes alguém que nem tem tanto conhecimento faz uma colocação ali e te esclarece. Então, os grupos, eles são assim. Então, a gente precisa conhecer Jesus, né? Precisa saber quais são as atitudes dele, porque ele é essa luz, né? O caminho até ele, a gente vai seguindo essa luz. Ele é essa luz que nos mostra as nossas fraquezas, como fez com Pedro, mas olha para nós pelas nossas potencialidades. E à medida que vamos caminhando, nós vamos transformando as nossas fraquezas em fortalezas. E à medida que nos iluminamos, vamos também podendo iluminar outros caminhos, iluminar outras pessoas. E aqui, eu não marquei a hora que eu comecei, mas acho que eu já estou falando há um tempão, né? Oi, gente, espera aí que eu vou agilizar aqui. Obrigada. Ok. Bom, então a gente teve lá na Gênesis essa evidência de que a luz, né, que Jesus está conosco desde o princípio da criação da Terra, né, que ele é o nosso governador planetário. Mas quando a gente vai no Evangelho de João, que é o evangelista mais espiritualizado, né, era o mais jovem, o que viveu mais, o que também escreveu o Apocalipse, ele cita a palavra luz mais de 20 vezes em seu evangelho. E todas elas referindo-se a Jesus. E aí, quando a gente vai no primeiro capítulo, que ele julgou mais importante para colocar ali no primeiro capítulo, ele faz uma vinculação muito grande com a própria criação do mundo, com a Gênesis que eu trouxe aqui. E aqui é João. No princípio havia o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Na verdade, o Verbo é Jesus. Ele estava no princípio junto de Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada que se encontra feito se faria. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha na treva, e a treva não a reteve. Houve um homem enviado da parte de Deus, cujo nome era João, que é o João Evangelista, seu primo, que veio para testemunho, a fim de testemunhar a respeito da luz, para que todos crescem por meio dele. Não era a luz, João não era a luz, mas veio para que testemunhasse a respeito da luz. Jesus era a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem para o mundo. Estava no mundo, e o mundo por meio dele foi feito, e o mundo não o reconheceu. Veio para as suas próprias coisas, o mundo não o conheceu. Veio para as suas próprias coisas, mas os seus não o acolheram. Mas todos que o receberam, deu-lhes aos que creem em seu nome o poder de se tornarem filhos de Deus. Os que não foram gerados nem de sangue, nem da vontade da carne,
nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, Jesus é a luz. João Evangelista já veio anunciando a sua chegada, já veio anunciando o seu propósito, né? Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz brilha na treva, e a treva não a reteve. Vocês já repararam que às vezes a gente entra num quarto escuro, mas se tiver uma frestinha de luz, ela entra? O que eu estou querendo dizer metaforicamente? Não são as trevas que acabam com a luz, mas a luz que acaba com as trevas. As trevas em nossos pensamentos, em nossas condutas, em nossos corações. Muitas vezes cheio de dores e sofrimento. Então precisamos deixar a luz entrar. E, deixa eu só ver aqui. Tá. Uma questão que eu achei pertinente é que ao longo dos tempos, a Terra sempre recebeu espíritos missionários, espíritos mais elevados, porque a gente às vezes avança, né, em alguma área, seja ciência, seja uma arte, seja uma mentoria espiritual, por exemplo, o Buda, né? Ou, por exemplo, o Gandhi, né, que trouxe para nós muitos ensinamentos a partir da não violência, Darwin, Isaac Newton. Então a gente tem várias figuras que vêm ao longo dos tempos para dar esse avanço para nós em muitas áreas, porque o mundo ele tem que progredir tanto materialmente quanto moralmente. Então, às vezes não é tão rápido, né? Eu lembro que quando eu era criança, todo mundo falava que ia assaltar aqui. Mas agora, passando um bom tempo, agora começou. Então, o progresso ele vem de diversas formas. E muitas vezes o progresso material nos ajuda no moral, né? Hoje, por exemplo, quando eu trabalhei aqui em Peçanha, eu estava com uns 23 anos. Eu só consegui internet aqui, a rádio. E assim mesmo não era muito baratinho. Eu queria estudar, não tinha jeito. Agora hoje, né, 23 anos depois, eu posso sentar lá na minha casa e abrir um curso. Eu posso assistir uma palestra, eu posso fazer uma aula de culinária, de arte, até de dança. Então, o progresso também nos auxilia, né? A evolução ali, por exemplo, dos meios eletrônicos e outras coisas, elas vêm facilitar as nossas tarefas. Então, aí a gente vai adquirindo mais conhecimento, mais sabedoria e vai evoluindo. Bom, mas o que eu falei? Que muitos desses mestres que vieram, eles trouxeram muitas novidades para a gente. Trouxeram muitos ensinamentos, muitos guias. Mas Jesus não falou em imortalidade. Acho que eu passei aqui. Isso. E Jesus não falou expressamente sobre imortalidade. Por exemplo, o Buda falou. Né? Lá os egípcios já tinham essa ideia de mortalidade, né? Você voltava no corpo de um animal. Jesus não foi assim tão expresso a respeito disso. Ele também não veio para trazer uma mensagem sobre ciência e matemática específica, não. Foi aquela pessoa ali que veio, cumpriu o seu papel e voltou. Ele veio para a humanidade, para todos nós. Né? Ainda que a pessoa não seja cristã expressamente, mas professe os ensinos, os valores do Cristo, tá ótimo, tá valendo, né? E a gente não precisa achar, por exemplo, que o budismo é contrário, não. Muitas vezes, quando a gente observa as características de outras religiões, são muito similares, né? A gente só tem que estar ali no lugar certo e seguir. Mas o Cristo ele não falou especificamente sobre a imortalidade, mas ele falou, por exemplo, meu reino não é desse mundo. Né? Então, quando você fala que o meu reino não é desse mundo, quer dizer que há outro local onde é o reino. E ele também falou, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim,
não morrerá eternamente. Jesus não falou expressamente sobre mortalidade, mas ele fez o que nenhum outro fez. Ele, entre aspas, ressuscitou no terceiro dia. Então ele veio. O que ele quis dizer? Não precisa falar nada. A morte não existe. O que morre é só o corpo. Nós somos permanentes. Então isso nos dá uma tranquilidade. Como uma espécie de um videogame ali, né? Você errou a fase, né? Morreu no jogo, mas você vai continuar, tá? E aquele parente que a gente ama, que partiu antes também, tá lá. Não precisa da gente se angustiar. A humanidade sempre recebeu mentes brilhantes que intuíam sobre a alma. No entanto, o diferencial definitivo do Cristo foi a sua ação prática. Ele não apenas ensinou, mas retornou. Comprovou em vivência que a morte física não é o fim e que nossa encarnação na Terra tem um propósito de aprimoramento espiritual, abrindo o reino dos céus para todos. Como eu disse, a mensagem veio para todo mundo, né? Não importa sexo, se era mulher naquela época, se era criança, se era mulher agora ou não, se eu sou natural de Paulistas, Guanhães, Virginópolis, se eu sou lá de Moscou, se eu estou envolvida lá naquelas guerras, não importa. Ele veio para todo mundo, a mensagem dele é única. E se algo tem na mensagem dele que está estranho para nós, é porque a gente precisa estudar e compreender um pouco mais. Da importância da gente buscar quem sabe mais, buscar as respostas, né? E eu falei a respeito do Livro dos Espíritos, uma questão por dia. Vai lendo, porque ali a gente já encontra muita resposta e muita coerência e muita lógica. Mas por que a mensagem é para todo mundo? A mensagem não era só para os judeus ou para os gentios estrangeiros da época. Porque o Cristo não fala para pessoas, ele fala para espíritos imortais. É impossível você, numa única encarnação, atingir a elevação do Cristo. É impossível. A gente vai aos poucos. Não é difícil tirar um açúcar? Como que a gente vai, assim, tornar anjo numa encarnação só? Não tem jeito. Então é gradual, é devagar. Bom, tá aqui. Se alguém ainda tem dúvida a respeito do Cristo ser a luz do mundo, ele falou isso expressamente 2 vezes. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Outra passagem de João, todas de João: Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E ele também falou que era a luz do mundo usando outras palavras. Eu sou o pão da vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu achava interessante por que Jesus veio numa época que não tinha televisão, não tinha meios de comunicação como rádio, não tinha WhatsApp, nem Instagram, não tinha nem correios, né? Não tinha carro motorizado. Ele pregou para as pessoas em diversos lugares ali e andou a pé, se deslocou longas distâncias, onde que ia ele pregava. E as pessoas quase não sabiam ler. Para você arrumar um papiro, um papel, já era difícil. E mesmo assim, ele veio marcando esse início de uma mudança verdadeira. E o que difere muito dos nossos líderes, né, políticos e líderes em outras situações, né? Porque Jesus veio numa manjedoura, Jesus nasceu em Belém, que era uma cidade muito pequena. Quando ele entrou em Jerusalém, ele entrou num burrinho. Ele não era apegado às questões materiais, ele não pregava, ele não instituiu um templo e falou: essa é a minha religião, é a única verdadeira. Ele não falou isso, ele era judeu, inclusive, né? O cristianismo surgiu a partir dele, mas ele era judeu. Ele pregava em sinagoga? Sim, quando tinha essa oportunidade, mas pregava em todos os outros lugares, né? Ele não vivia num mosteiro isolado, como
é tido, né, como uma oportunidade de elevação espiritual. Ele viveu com as massas o tempo inteiro, conheceu as suas dores, curou feridas, né, e ensinou. Ensinou trazendo o remédio para qualquer doença, para qualquer dor, que é o Evangelho. Então, na verdade, o Evangelho representa a vida do Cristo, seus ensinos e o caminho, o roteiro a ser seguido. E por isso que eu tive dificuldade em separar a ideia de luz e Evangelho, né? Porque uma coisa é a outra praticamente. No Antigo Testamento, eu não sei se você não vai encontrar a palavra Deus, mas era assim, quase um sacrilégio você falar Deus, porque eles levavam muito a sério, os judeus, o mandamento de não pronunciar o nome de Deus em vão. Então, quando eles queriam referir a Deus, eles falavam, acho que é Yahvé, Adonai, eles falavam assim, reino dos céus, e não reino de Deus, trazendo aquele distanciamento. Se você não pode nem falar o nome de Deus, ele está muito distante de você. Você teme Deus, né? Aquele Deus que pune, né, na terceira e na quarta geração, aquele Deus que manda um dilúvio. Até aproveitando em dilúvio, Noé foi alguém que flutuou sobre as águas materiais e manteve aliança com Deus. Também a água, nesse sentido do dilúvio, ela também representa questões materiais, né? Mas por que eu estou falando isso? Porque eu falei que o Cristo não inovou quando ele trouxe a respeito da imortalidade. Mas ele inovou muito quando ele chamou Deus de Pai. E em alguns momentos ele chamou de Abba, que é paizinho. O que o Cristo fez? O Cristo trouxe Deus para perto de nós. Ele trouxe intimidade. Se você chama pai, você é família. Se você tem intimidade, né, você pode conversar com ele, você pode trazer Deus para perto de você, para te auxiliar. Ele não é uma figura distante, ruim, não. Jesus veio trazer para nós que há uma relação de amor. Não é uma relação mais de criador e criatura. É uma relação mais de pai e filho, de amor, né? Tanto que ele falou também que poderia resumir todos os mandamentos em amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, né? Criando uma espécie de triangulação, né? Uma vinculação. E quando ele falou que Deus era pai? Ora, que no início o Valdir falou, Pai nosso que está no céu, né? Quando ele estava para ser entregue para a crucificação, ele fala, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Não seja, porém, o que eu quero, né? Mas o que tu queres. E quando ele estava na cruz, também ele falou, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Os ironistas e caçadores de gargalhadas, que apenas solicitam motivo para sarcasmo de que se alimentam. Observamos os discutidores, que devoram páginas respeitáveis, com o único objetivo de recolher contradições para sustentar polêmicas infindáveis. Reparamos os temperamentos enfermiços que sorvem tóxicos intelectuais, através de livros menos dignos, como Com a incompreensível alegria de quem... Eu vou ler essa parte. Reparamos os temperamentos enfermiços que sorvem tóxicos intelectuais, através de livros menos dignos, com a incompreensível alegria de que traga envenenado licor. Nos variados climas do mundo, há quem se nutre de tristeza, de insulamento, de prazer barato, de revolta, de conflitos, de cálculos, de aflições e de mentiras. O discípulo de Jesus, porém, aquele homem que já se entediou das substâncias deterioradas da experiência transitória,
pede a luz da sabedoria, a fim de aprender a semear o amor em companhia do Mestre. Para os companheiros que esperam a vida renovada em Cristo, famintos de claridade eterna, foram escritas as páginas desse livro despretensioso. Dentro dele não há palavras de revelação sibilina. Traduz simplesmente um esforço para que nos integremos no Evangelho, celeiro divino de nosso pão de imortalidade. Não é exortação nem profecia, é um convite. Convite ao trabalho santificante, planificado no código do amor divino. Se a candeia ilumina, queimando o próprio óleo, se a lâmpada resplandece, consumindo a energia que a usina lhe fornece, ofereçamos a instrumentalidade de nossas vidas aos imperativos da perfeição, para que o ensinamento do Senhor se revele, por nosso intermédio, aclarando a senda de nossos semelhantes. O Evangelho é o sol da imortalidade, que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. Brilhe a vossa luz, proclamou o Mestre. É isso. Encerramos então. Espero que todos retornem para casa muito pensativos, cheios de dúvidas, cheios de questionamentos e que possam, quem sabe, iniciar um projeto, né? Que possam ter essa coragem, né? Às vezes para buscar melhorar uma coisinha, outra, que à medida que a gente vai melhorando, modificando, a gente vai se fortalecendo, fortalece a nossa fé, a nossa confiança. Aí a gente devagarinho vai podendo alçar voos mais altos, tá bom? É isso, pessoal. Obrigada.